atitude sobre este altar, sobre estes amados e na presença da realização desta confraternização com os jovens, também deixando aqui minha palavra de carinho e apreço ao meu companheiro Caio. Deus abençoe Caio, servo do Deus vivo, aos nossos missionários, aleluia, Gabriel, Vanderlei, rever aqui o Abraão, o Rafael. Se eu começar a citar todos os nomes, mas minha palavra de profunda gratidão, externo ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor pela Adeutinga Alves Dias. Trago um abraço da Igreja do Senhor em Utinga, a Igreja sede, a todos os irmãos, sintam-se abraçados e acolhidos pela Igreja do Senhor ali em Utinga, do meu pastor, da minha mamãe, da minha esposa que não pôde vir. Temos uma visitante aí, mas já está se incomodando. Deus seja glorificado, amados. Que honra estarmos juntos nesta noite. Eu quero falar com vocês a palavra de Deus com base no texto proposto em Atos capítulo 1, versículo 8. É um texto muito conhecido, um texto já decorado por todos, mas é importante nós mergulharmos com mais profundidade no texto santo, porque da palavra recebemos vida, poder e luz. Quantos entendem que é da palavra que recebemos vida, poder e luz? Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos então para o texto. Assim diz a palavra de Deus. Vamos todos aí no telão ler mais uma vez este que tem sido um texto base para conferências missionárias, congressos, e tem norteado toda a caminhada da igreja e deve nortear a minha vida e a tua vida também. Então vamos todos juntos já. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quem pode dizer amém por esta palavra? Amém. Aproveitando que os amados estão em pé, vamos dirigir ao Senhor uma breve palavra de oração e depois receberemos a mensagem do Senhor para nós. Amado Deus, é no nome do Teu Filho Jesus, pela inspiração do Teu Espírito, firmados na força e autoridade da Tua Palavra, que estamos, Senhor, anelantes e desejosos de ouvir a Tua voz. Fala conosco mais uma vez. O Senhor já tem se manifestado neste lugar de uma forma tão gentil, tão amável, tão doce, tão especial. Continua falando conosco e agora através da Tua Palavra alcança lugares, alcança corações, alcança, Senhor, o âmago, o recôndito, o interior, as almas dos Teus filhos com a vida e o poder da Tua Palavra, e acrescenta em nós a virtude do céu para sermos testemunhas de Cristo, testemunhas vivas do Teu poder na nossa geração. É a oração que fazemos a Ti, confiando no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra contrária, toda obra diversa, todo bloqueio, e Te pedimos pelo Teu Espírito que todas as mentes e pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo nesta noite pela Tua Palavra. Rogamos humildemente na condição de servos, na autoridade do nome que é sobre todo nome, e declaramos a prosperidade do Evangelho neste lugar e em cada coração para a glória de Jesus. Todos nós vamos dizer amém? Amém. Amém. Irmãos, acadeirai-vos, dando glórias a Jesus. Graças a Deus, amados. Aleluia! Somos testemunhas de Cristo. Alguém pensa que só Pedro, João, Mateus, os apóstolos podem e poderiam realmente dizer que eram as únicas testemunhas de Cristo, mas não é isso que o Novo Testamento nos ensina. Além deles, nós somos testemunhas de Cristo por causa da presença do Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que esteve sobre os apóstolos paira sobre a sua igreja no século 21, paira sobre mim, paira sobre você, habita em mim como habitava neles, habita em você como habitava neles.
somos testemunhas de Cristo. O que é que nós precisamos entender a respeito da nossa posição, do nosso papel no reino de Deus? É exatamente esta a função principal e a razão que justifica a existência da igreja nos nossos dias. Somos testemunhas de Cristo. Agora, se nós como igreja não estamos anunciando a Cristo, o grande anúncio da morte e ressurreição de Cristo, se não testificamos do nome de Cristo, as pessoas lá fora, se o nosso cristianismo e espiritualidade se reduz apenas a estas 4 paredes, nós estamos sofrendo de alguma enfermidade espiritual. Talvez algum tipo de koinonite. Koinonite é a doença enviesada da comunhão, da koinonia, onde a gente se acostuma aqui entre nós mesmos e vamos vivendo entre nós e está tudo bem. Aí sim faz muito sentido o que nós vimos na peça de hoje, que a igreja precisa despertar e precisa acordar. Eu não sei como os irmãos estão vendo os tempos e discernindo os tempos que vivemos, mas são dias difíceis, trabalhosos, e dias onde a secularização, o materialismo, o egoísmo, o individualismo tem tomado conta de toda a sociedade. Nós não pertencemos a este mundo, somos cidadãos da terra, mas em primeiro lugar somos cidadãos dos céus, porque um dia Jesus nos salvou, escreveu o nosso nome no livro da vida, colocou em nós o selo para o dia da redenção, e nós precisamos testificar da glória de Cristo e do nosso Redentor lá fora onde os pecadores estão. É muito bom quando temos pessoas, amigos, colegas que nos visitam e estão entre nós para ouvir o Evangelho, mas a ordem do Senhor não é vinde para a igreja, a ordem do Senhor é ide. Nós chegamos a Ele quando ouvimos a sua voz. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somos testemunhas de Cristo. Você tem anunciado o Evangelho para alguém? Entre os domingos você tem falado de Jesus para alguém? Será possível passarmos dias e semanas e meses sem compartilharmos a graça que nós temos recebido? Você acha justo provarmos só nós o que nós provamos aqui neste culto? Quanta presença de Deus está sendo derramada entre nós neste culto? E você acha justo que isto seja só para nós? Eu e você estamos sendo convocados, estamos sendo intimados pelo Espírito Santo, que devemos anunciar a mensagem do Cristo redivivo e libertador aos perdidos e aos pecadores lá fora onde eles estão. Como é que você se sente vendo as mortes que ocorreram na mega operação policial do estado do Rio de Janeiro? Quanto sangue derramado, quantas lágrimas de mães e familiares ao contemplarem aquela cena. Será que você pode dizer assim para mim: pastor, mas eu não sou do Rio, eu não tenho nada a ver com isso? Você pode não ter diretamente, mas como igreja você tem um dever e uma responsabilidade de interceder por esta pátria, por esta nação, por este estado, pelo estado do Rio de Janeiro. Como no início do culto o pastor Otoniel estava orando e orou pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, nós temos um dever, mas nós podemos ajudar. Se nós amamos esta pátria e queremos que haja justiça social, que haja mudança de corações e transformação de realidades sociais e também pessoais, nós devemos anunciar a verdade de um Cristo que está vivo e toca as nossas almas e que é fiel para nos conduzir ao centro da sua vontade e do seu coração. Glória a Deus. Amados irmãos, Jesus quer nos levar a águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele é o nosso sumo pastor.
mas Ele não deve apenas ser adorado aqui entre nós, sem nenhum tipo de comprometimento maior com as almas que também precisam ouvir desta verdade gloriosa. Nós estamos vivendo um tempo, uma época, onde precisamos dentro da igreja resgatar as imagens e as metáforas básicas da Bíblia e do Novo Testamento. A Bíblia nos chama de testemunhas, a Bíblia nos chama de servos, a Bíblia nos chama de arautos, de despenseiros, a Bíblia nos chama de escravos, a Bíblia nos chama de ministros. Nós somos ministros e devemos cumprir esta função. E eu, da parte do céu, venho te dizer que haverá autoridade e poder sendo derramados sobre vós, para que vocês cumpram esta missão, e esta graça autorizará e permitirá que vocês façam esta obra de anunciar o Evangelho. Olha, meus amados, não precisa ser algo muito difícil, pode ser algo natural e leve, na medida que você, por exemplo, anda com um folheto evangelístico no bolso. Você não precisa sair da tua rota diária, da tua caminhada à padaria, à escola, ao trabalho, às pessoas com quem você se relacionar. Você pode deixar um folheto, uma mensagem. Se você tiver tempo, pode falar de Jesus para elas, mas por favor, não se cale, porque o nosso silêncio pode ser pecaminoso. O silêncio da igreja demonstra uma realidade espiritual onde a igreja precisa se voltar ao Senhor de verdade, e não formalmente ou pro forma, mas com essência, com vida, com entrega, com atitudes, com gestos, com exemplos. O Senhor nos chama a refletir sobre isso e tomarmos uma resolução interior de avançarmos neste sentido, de levarmos as águas da salvação aos sedentos pecadores que lá fora estão. Você pode renovar o teu compromisso com Cristo nesta noite e dizer a Ele: eu sou testemunha tua, Cristo, eu sou testemunha tua, ó amado Jesus, e eu desejo falar desta verdade aos necessitados. Amados irmãos, a Bíblia fala que o nosso Deus é testemunha. Eu quero trabalhar com vocês sobre a ideia da visão bíblica de ser testemunha. Quando a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo de número 9, assim diz a palavra de Deus, que Paulo invocou a Deus, pois Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho é minha testemunha, de que como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Deus é testemunha. Paulo também diz no capítulo 1 de Filipenses, versículo de número 8, assim registra a palavra do Santo Deus: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo. Deus é testemunha. Também a palavra registra em 1 Tessalonicenses 2,5, a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Aleluia. Deus é testemunha disso. Você está aqui nesta noite adorando um Deus que é testemunha. Aleluia. A palavra de Deus diz que o nosso Cristo é chamado de testemunha. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5, diz a palavra de Deus que Jesus é a fiel testemunha. Diz assim o texto sagrado da parte de Jesus Cristo: a fiel testemunha. Repita após mim, por favor: fiel testemunha. Fiel testemunha. Ouçam-me: o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A palavra diz em Apocalipse 3, versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você sabia que o nome de Jesus, um dos nomes de Jesus é Amém? Um dos nomes de Jesus é Amém, é o que o texto diz. Isto diz o Amém, ou seja, isto diz aquele que é a confirmação e o cumprimento de todas as promessas do Senhor. E na parte B deste texto diz que Cristo é a fiel testemunha. O nosso Deus é fiel, o nosso Cristo é a fiel testemunha. Mas não apenas Deus, não apenas o Pai, não apenas o Filho, mas a Bíblia diz em Atos 5:32 que o Espírito Santo também é testemunha. Assim diz o texto, Atos 5:32, e nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo é testemunha. Você serve, portanto, a um Deus que é testemunha. É Ele que testifica. A palavra do Senhor registra então que a Trindade é testemunha fiel e verdadeira. A Trindade é fiel, o Espírito Santo é testemunha fiel, Cristo é testemunha fiel, o Pai é testemunha fiel. Portanto, amados irmãos, diz Hebreus 12, versículo 1 e 2, que nós estamos cercados de testemunhas. A tua vida, a minha vida, nós como igreja, estamos cercados de testemunhas. Isto fala-nos da igreja triunfante. Olha o que este texto diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Sabe quem são esses? São aqueles que já dormiram no Senhor, são aqueles que já morreram debaixo da promessa do toque do arrebatamento, da trombeta do arrebatamento, e nós estamos cercados por estas testemunhas. Eu quero que você preste atenção nisso. Deus é testemunha, Jesus é testemunha, o Espírito Santo é testemunha, e a igreja triunfante, os santos da antiga dispensação e os santos da nova aliança são testemunhas. O céu está de olho na gente. O céu está de olho em você. O céu está de olho em mim. Onde eu tenho andado? Por onde tenho andado? Por onde tenho passado? Onde tenho pisado? O que é que eu tenho visto? O que os meus olhos estão vendo? O que eu estou permitindo acessar a minha alma pelos olhos e as janelas da minha alma? Nós estamos sendo observados pelos céus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e pelos santos da antiga e da nova aliança. De modo, meus amados irmãos, que nós devemos honrar a assistência, o olhar, a veracidade e a fidelidade das testemunhas dos céus em nosso favor. Quando eu me lembro deste texto, vamos pôr o verso 2, por favor. Assim que estamos cercados então de uma grande testemunha, ou uma grande nuvem de testemunhas, nós devemos seguir de que maneira? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria, do gozo que lhe estava proposto, a alegria proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra, à direita do trono de Deus. O que é que nós devemos fazer? Ao sabermos que os céus está olhando para nós e estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, devemos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para o pioneiro da nossa fé
olhar para o aperfeiçoador e consumador da nossa fé, assim como ele, pela alegria que ele sabia que receberia, ele então suporta a cruz, ele suporta a vergonha, ele suporta a rejeição e o desprezo, e então, após a vitória do Calvário, ressuscitando e ascendendo aos céus, ele se assenta à destra de Deus Pai. O que é que você precisa fazer? Suportar a cruz, rejeitar a vergonha. Muitas pessoas, por tão pouco, compare o nível de perseguição que os nossos irmãos sofreram na primeira era da igreja, na igreja ancestral, na igreja primitiva, e compare com os tipos de situações, ou os tipos de circunstâncias, ou tipos de circunstâncias que vivemos hoje, e que nós, por muito menos e muito pouco, às vezes queremos abandonar a fé, e queremos abandonar e dar as costas para a comunhão dos santos. Onde é que está o gargalo? Onde é que está a dificuldade? A dificuldade não está no Pai, nem no Filho, nem no Espírito Santo, nem na igreja triunfante, nem nos santos da antiga, nem da nova aliança. A dificuldade está em mim, a dificuldade está em você. Vamos pedir apoio do céu aqui nesta noite, vamos pedir o apoio do céu. Venha apoio e retaguarda do céu sobre a sua vida nesta noite. Opere os céus em teu favor, para que você continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mesmo que você tenha de suportar a cruz, mesmo que você tenha de carregar o peso da cruz, mesmo que você seja levantado num madeiro, mesmo que você morra numa cruz, mesmo que você enfrente zombaria, mesmo que você enfrente vergonha ou ignomínia da parte de alguém ou de algumas pessoas do teu círculo social, não importa, o teu compromisso é com o céu. O Pai é fiel, testemunha, está de olho em você. O Filho é fiel, testemunha, está de olho em você. O Espírito é fiel, testemunha, está de olho em você. Não sei quantos aqui assistiram o filme A Cabana. Eu sei que existe um debate teológico sobre as figuras que perfilam naquele filme como protagonistas, a representação ali da Trindade. Existem questionamentos teológicos sobre isso. Mas há algo interessante, quem não assistiu, eu aconselho que vocês assistam, ou alguém assista com ressalva, com cautela, e com um pacote de papel na mão, e com um lenço. Alguém assistiu aqui? Quem assistiu? A maioria, uma boa parte, acho que metade aqui dos irmãos assistiram. Eu já assisti outras vezes, não apenas uma, assisti outras vezes, e tem também um documentário do autor, que mostra a razão dele ter feito aquele filme. Mas algo interessante ali, e que não fere o princípio bíblico, de que lá no paraíso, dando um pequeno spoiler aqui, lá no paraíso, aquelas pessoas que já dormiram no Senhor estavam vivendo bem, e foi facultado, dentro da questão da ficção, a possibilidade de enxergar aquelas pessoas dentro do paraíso, mas não havia comunicação entre os vivos e os mortos. E ali é como se aquelas pessoas que estão no paraíso, não é que eles têm acesso a nós ou contemplam algo sobre nós, mas é como se eles estivessem torcendo para que nós chegássemos àquele lugar. É como se eles estivessem esperando e aguardando, torcendo para que os santos e os salvos logo cheguem àquele lugar tão glorioso, tão tremendo, que é difícil de explicar, porque nunca provamos nada semelhante. O paraíso, ele excede a glória do Éden, por exemplo. O Éden, no seu período de inocência, era algo maravilhoso, plena harmonia, paz, tudo conspirava a favor de Adão e de Eva, e de repente, com o pecado do casal, caiu em uma degeneração, aquele lugar que significa prazer de delícias, mas o paraíso é um lugar ainda muito maior e mais extraordinário do que o próprio Éden.
E meus amados irmãos, os nossos entes queridos que já dormiram no Senhor estão lá neste instante, desfrutando das alegrias prévias, antecedentes, delícias, digamos aspas, preliminares, porque ainda não é ainda a Nova Jerusalém, o estado eterno. O Senhor, pelo sangue do concerto eterno de seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, irá restaurar todas as coisas, irá restaurar o cosmos, o universo, irá restaurar todas as coisas no seu devido lugar e reconciliar consigo mesmo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, diz a palavra. Coloque Efésios 1:10. O texto diz que isso ocorrerá na plenitude da dispensação, da plenitude dos tempos. Ele vai fazer convergir todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Quem estuda um pouco sobre a cosmologia, ou a cosmogonia, ou sobre o universo, o macrocosmos ou microcosmos, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, já percebe que o nosso Deus, ele é extravagante em tudo o que faz. Ele esbanja poder, ele esbanja glória, ele esbanja virtude na construção do universo e de toda a criação como ele fez. E a gente se sente tão pequenininho, a gente se sente tão, parece insignificante, só de contemplar o universo, o espaço sideral, só o nosso sistema solar, sem falar das outras galáxias, e a gente já se sente assim. E é claro que o pecado original afetou todo o cosmos, começou a entrar a chamada degeneração, ou a entropia, da ordem para a desordem, da ordem para o caos. As coisas começaram, o homem começou a sofrer os efeitos da entropia, do envelhecimento, as coisas mudaram bastante. Mas o que eu quero vos dizer, meus amados irmãos, é que existe uma glória que nos está reservada e que nós estamos caminhando para lá. Romanos 8, verso 18, disse Paulo: porque eu estou bem certo que os sofrimentos deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe uma glória que será revelada a nós, que os nossos amados que já dormem no Senhor e que estão no paraíso já desfrutam antecipadamente. Imagine como será a glória vindoura. É até difícil nós refletirmos. Receberemos corpos gloriosos. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade, isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E diz a palavra: cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Isso significa, como os nossos amados irmãos do coral sempre cantaram, que nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, verso 4, por ali, 3 e 4, diz o texto que ele foi arrebatado ao paraíso. E ouviu lá, olha, ele é testemunha do que ele viu e do que ele ouviu, palavras indizíveis, palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Mas ele esteve lá, verso 5, diz o texto: de tal coisa não me gloriarei, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Põe o 3, o 3 diz que sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E aí no 4 diz que ele foi arrebatado ao paraíso. Este homem volta do paraíso após o arrebatamento e se torna uma testemunha. Eu não sei quantos irmãos aqui já conheceram pessoalmente, ou testemunhas de irmãos que tiveram uma experiência, um contato com a glória, com o paraíso,
ou em algum tipo de arrebatamento e tiveram de voltar para a esfera terrestre porque ainda deveriam cumprir um propósito divino. Recentemente, há menos de 2 anos, um amado pastor da nossa igreja sede, o pastor Josué, um homem guerreiro de oração, estava enfrentando uma enfermidade, a igreja orando, clamando, pedindo para que o Senhor Deus se apiedasse dele e o curasse. Mas o Senhor não quis assim. O Senhor quis tomá-lo para si. O Senhor quis recolhê-lo ao jardim de Deus, ao paraíso. Porém, os irmãos que estavam com ele no hospital, no momento antes de sua partida, dizem que ele começou a olhar para o céu e começou a ouvir um som de uma linda orquestra celestial e começou a ter uma visão da glória do Senhor de uma forma tão tremenda que ele disse: eu não posso querer ficar neste lugar, eu preciso ir para lá, eu preciso ir para este lugar. E poucos minutos depois ele foi chamado pelo Senhor à eternidade. Sabe, meus amados irmãos, é assim que nós cremos que vale a pena enfrentarmos o que tivermos de enfrentarmos, para que nós adentremos a este lugar de glória, de luz e de virtude. Por isso nós somos testemunhas de Cristo, nós somos testemunhas do Senhor. E a palavra de Deus nos aponta, capítulo 12 de Hebreus, versículo 22 a seguir. Olha que interessante o que diz a palavra: vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos vocês chegaram à Assembleia Festiva. Versículo 23, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Graças a Deus. Olha, meus amados, os irmãos se lembram de Gênesis 4, o sangue do primeiro mártir, Abel, o sangue do inocente Abel, foi derramado pela primeira vez no solo, foi derramado na terra. A terra não foi feita para receber sangue, a terra foi feita para receber semente. E o sangue de Abel clamava da terra diante do Senhor. Mas a palavra de Deus nos registra que o sangue de Jesus fala mais alto e melhor do que o sangue de Abel, porque ele era o Cordeiro de Deus, incontaminado. 1 Pedro 1,19, incontaminado, o Cordeiro de Deus, que veio sem mancha, sem defeito, pelo precioso sangue de Cristo. Põe o 18, porque é muito lindo. Diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais legaram a vocês por tradição, mas foi pelo sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Verso de número 20, diz o texto: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vós. O único que tinha condições de nos representar diante de Deus para resolver o problema da humanidade, que é o pecado, foi Jesus, o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29, o evangelista João Batista disse que no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, Jesus se encarnou, Jesus entrou neste mundo, habitou entre nós. 1 João 1,14, habitou entre nós. 1,14, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus entrou neste mundo, viveu entre nós,
comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, porque vestiu pele humana, tabernaculou entre nós, comeu com pecadores, como eu e você. Alguém disse que se Jesus não comesse com os pecadores, ele teria de comer 33 anos sozinho. Mas ele veio para justamente estender a mão da misericórdia e da salvação ao perdido e àquele que estava longe dos caminhos do Senhor, como eu e você. De modo que ele foi o único que entrou no mundo e saiu do mundo sem pecado. E ele está prometendo algo para nós: eu vou tirar o pecado do mundo. O pecado no mundo entrou pelo primeiro casal. Jesus entrou no mundo, viveu seus 33 anos antes da sua ascensão, saiu deste mundo como entrou, santo, puro e imaculado. Coloque Hebreus 7:26, porque esse texto, eu não aguento esse texto, porque esse texto diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Ele andava com os pecadores, mas ele era separado deles, no tocante às suas condutas e comportamentos, e exaltado acima dos céus. Este é o Jesus que nós adoramos nesta noite. Aleluia! É este o Cristo que nós precisamos anunciar lá fora aos perdidos. Meus amados e queridos irmãos, a palavra testemunha, a conceituação no original no grego, significa mártir. Se você quer ser uma testemunha, você precisa morrer para si mesmo. Eu preciso morrer para mim mesmo. Nós precisamos permitir a operação da cruz na nossa vida. Nós precisamos receber a cisão da cruz. Sabe o que acontecia quando um criminoso condenado pelo Império Romano era visto carregando a haste transversal do patíbulo rumo ao local da sua execução? Era exatamente isso. Ele estava levando um instrumento que seria o instrumento da sua própria morte. Ele estava levando a cruz. Jesus levou a sua, e eu tenho uma e você tem outra. E a Bíblia diz que um dia a nossa cruz será trocada pela coroa da vida eterna. Nós aguardamos este tempo, mas nós devemos nos assemelhar a Jesus. Ninguém aqui será uma testemunha eficaz do reino de Deus se não morrer para este mundo, se não morrer para as influências e prazeres deste mundo. Esta é a grande verdade. E não por algum tipo de sadismo, mas porque sabe que a glória que nos está proposta é maior do que as efêmeras e temporais deleites e prazeres que o mundo nos oferece. Jovens, adolescentes, o mundo tenta nos enganar, nos iludir, nos seduzir, nos ludibriar. A atual realidade da igreja demonstra que os cristãos, infelizmente, estão sendo cada vez mais influenciados pela Babilônia moderna, pela Babilônia apocalíptica, a Babilônia profética, ou seja, os valores deste mundo presente, deste tempo presente, estão seduzindo muitos cristãos. Muitos se entregaram à sua zona de conforto e segurança e não querem mais romper com a sua vida dentro de uma zona de segurança e conforto. Estes nunca poderão ser verdadeiras e eficazes testemunhas de Jesus na sua geração. Porque se nós não morrermos para nós mesmos, se nós não renunciarmos o nosso eu inquebrantável, se nós não matarmos o nosso velho homem e pendurá-lo na cruz,
nós não teremos ousadia, nem autoridade para atravessar a rua para falar de Jesus para alguém. Falta-nos o poder apostólico, porque nos falta a pureza apostólica, e nos falta a pureza apostólica, porque nos falta a piedade apostólica. Aqueles homens oravam, se consagravam, se separavam espiritualmente do mundo. Por favor, não me entenda mal. Por favor, não me interprete erroneamente. Não estou dizendo que você não pode desfrutar da boa criação e da natureza que o Senhor Deus nos deu. Quem aqui, que alma aqui não se sente alegre e feliz ao contemplar belas paisagens, belas montanhas, belos lagos, belas praias? A natureza, ela se constitui como uma mensageira, por excelência, do amor de Deus. É como se o Pai estivesse dizendo: filhos, eu fiz tudo isso por amor a vocês. Contemplem e vejam a minha glória, e se alegrem e adorem o meu nome, por verem estas belezas e estas maravilhas. Disto nós podemos desfrutar, nós podemos viver com qualidade de vida. A gente só não pode entrar no caminho da transgressão, do pecado, da iniquidade. Devemos abandonar a nossa vida de outrora, o antigo estilo de vida que desagrada a Deus, para começar a andar diante da sua vista, de maneira formosa aos seus olhos. Aleluia. Amados irmãos, só seremos testemunhas de Cristo se nós nos tornarmos mártires. Pastor, o senhor está dizendo então que eu preciso morrer literalmente, fisicamente? Não, a não ser que você seja um dos escolhidos da igreja dos mártires. Porque a Bíblia diz, se não me engano, em Apocalipse 6, versículo 9, diz o texto que debaixo do altar as almas clamavam, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Vai seguindo aí, verso 10. Clamaram em alta voz, com forte voz, dizendo: até quando, ó soberano, justo, ou melhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Sequencia aí. Aí o verso 11 diz: e cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Então há um número definido da igreja dos mártires. Não dá para nós falarmos, Caio e meus amigos missionários, sobre ser testemunhas de Cristo e não lembrarmos hoje de que 380 milhões de cristãos sofrem perseguição, tortura e martírio no mundo até. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Nigéria? Vocês estão vendo quantos irmãos, quantos cristãos estão sendo mortos na Nigéria? Gente, eu estou falando de uma população muito maior, quase 2 vezes a população do Brasil, de irmãos que sofrem, e nós não podemos fechar os olhos. Testemunhas não fecham os olhos, testemunhas não tapam os ouvidos. Eu não aguento, eu não suporto ver isso. Se você soubesse que você deve dar o valor, que os nossos irmãos pagam um preço muito alto, num lugar onde não há liberdade, a resposta correta do meio do teu coração não é desprezar e ignorar, é dobrar os joelhos e pedir: Jesus, liberta os meus irmãos das prisões, liberta os meus irmãos da igreja perseguida, ou dá graça a eles para que passem e suporte todas as dificuldades e vicissitudes. Vocês estão vendo o que está acontecendo na China? 30 pastores foram presos agora na China. Muitos líderes estão sendo presos na China. Mas existe uma coisa muito gloriosa, não sei se todos sabem aqui, e eu quero falar isso com muita alegria. Ouçam o que eu vou dizer.
a China, desde o regime comunista com Mao Tse-tung, e que continua hoje a mesma linha, com algumas diferenças, com o atual governo da República Popular da China, eles se declaram um governo comunista, portanto de ideologia ateia, portanto são ateus. E o que é que eles estão fazendo? Perseguindo a igreja há décadas. Eles criaram uma igreja nacional, diferentemente, mas uma certa similaridade, como Hitler quis fazer no tempo do nazismo, com a chamada Igreja Nacional. E lá eles começaram a perseguir os cristãos, criaram esta Igreja Nacional, chamada Igreja das Três Autonomias, ou dos Três Poderes. Para quem quiser saber mais sobre isso, leia o livro O Homem do Céu, do irmão Yun. Nós temos lá na igreja sede, se algum jovem quiser, é só falar comigo, nós vamos pegar esse livro para você, e lá detalha essas questões. De maneira que, para fazer parte da igreja das Três Autonomias, que é a Igreja Nacional, a Bíblia, o seu conteúdo é avaliado, o pastor, aquilo que prega, também é fiscalizado, os sermões, as ofertas, os dízimos, tudo passa pelo crivo da igreja, ou melhor, do poder do governo chinês. E amados, portanto, todas estas décadas, eles não conseguiram aplacar o crescimento da igreja, das igrejas clandestinas, das igrejas subterrâneas, das igrejas que eles chamam de ilegais. E o livro que nós vimos agora, no dia da nossa CBJ, que foi lançado com a vinda do irmão Isaac Liu da China, o livro De Volta a Jerusalém, um livreto assim de 30 testemunhos de 30 pastores e líderes que sofreram não só na China comunista, mas na Coreia do Norte também. Aliás, estima-se, meus amados irmãos, que há cerca de 100 mil cristãos que padecem em campos de concentração na Coreia do Norte. Mas o que eu quero falar para vocês, para que vocês adorem ao Deus dos céus, é que mesmo com toda esta ferrenha perseguição sobre a igreja chinesa, estima-se que hoje, nas redes de igrejas que são em casas, estima-se que há na China de 130 a 170 milhões de cristãos que adoram a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Dá para imaginar? É quase um Brasil de irmãos que adoram a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Mesmo debaixo da perseguição, ninguém detém, a obra é santa, ninguém para, a obra é santa, a obra é de Deus. A obra não é minha, a obra não é dele, a obra não é dele, a obra não é tua, a obra é de Deus. Ninguém vai parar a obra do Senhor, nem o Império Romano, nem o Império Oriental, nem o Império Bizantino, nem o Império Otomano ou Turco-Otomano conseguiu parar a igreja, nem o Coliseu parou a igreja. O sangue dos mártires é a sementeira do crescimento da igreja. Nada vai parar a igreja. Já nós temos, mesmo debaixo de ferrenha perseguição, quase 200 milhões de adoradores lá na China. É claro, né, meus irmãos, num contingente de 1 bilhão e 600 milhões a população chinesa, mas eu estou em contato com a Back to Jerusalem. Eles irão agora, nesse mês ainda, irão alguns pastores para a China, e eles vão visitar a igreja clandestina e depois vão voltar. Quem sabe um deles, quando voltar, a gente traz ele aqui para contar a experiência, como foi ter adorado a Jesus com os irmãos lá na China. Amém. Olha que privilégio, meus irmãos, nós somos testemunhas. Ser testemunha, para nós concluirmos, significa, no sentido legal e jurídico, aquela pessoa que é convocada pelo juiz para contar
aquilo que viu, ou ouviu, ou presenciou. Tem o sentido da palavra, segundo Strong, no sentido histórico. Alguém que viu alguma confusão, percebeu alguma coisa. Aliás, hoje parece que, como disse, estamos cercados de testemunhas por todos os lados, não é verdade? Não sei quantos viram nesta semana, infelizmente, um empresário estava num barzinho, foi discutir com o segurança deu um soco nele, o camarada caiu com a cabeça, ficou jogado, as pessoas pegaram, arrastaram para o lado do estacionamento, deixou o homem lá 2 horas, desacordado, foram chamar o SAMU, mais de 2 horas depois, o homem foi para o hospital, não suportou e morreu, e a família está em luto, está chorando. Não quero falar aqui sobre a razão como ele estava, o que é que ele discutiu. Esse homem, esse agressor foi preso, este segurança já foi preso, mas eles não sabiam que tinha uma câmera lá, uma testemunha. Existem testemunhas em todos os lugares. A melhor coisa é nós vivermos de maneira digna do Evangelho, vivermos de maneira sincera e transparente diante de Deus e diante dos homens. É melhor andarmos segundo a verdade da luz e do Evangelho. Amados irmãos, no sentido histórico é esse, tem o sentido ético da palavra também. Mas como nós lemos aqui, a palavra de Deus ensina que somos testemunhas e devemos ser testemunhas fiéis e verdadeiras. Porque existem testemunhas infiéis e mentirosas. Mas a Bíblia também registra em 2 Timóteo 2:2, Paulo disse que: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim você ouviu na presença de muitas testemunhas, transmita isto a homens fiéis, homens idôneos, para instruir aos outros. De maneira que nós devemos ser, eu quero ser, você também quer ser, uma testemunha fiel, uma testemunha verdadeira e uma testemunha idônea. Idônea significa capaz. A nossa capacidade não vem de nós. Os nossos missionários foram para uma terra onde testificaram da graça do Evangelho para corações lá, mas foram na dependência do Senhor, porque eles não são capazes, como eu, como você, de converter ninguém. Só o Espírito Santo e a palavra de Jesus opera a salvação e o milagre de vida eterna. Amados irmãos, capítulo 4, verso 31, os apóstolos viveram na igreja, Atos 4:31, uma situação onde eles receberam ousadia, porque oraram, clamaram, o poder desceu e se tornaram testemunhas ousadas. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eu peço que o Espírito Santo entregue a nós esta ousadia na noite deste dia. Aleluia. Recebam coragem, ousadia e poder do Espírito para proclamarem a grandeza do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a palavra da verdade. Atos 4:20 diz o texto que os apóstolos não podiam deixar de falar das coisas que ouviram e das coisas que viram. A Bíblia fala de outros tipos de testemunhas fiéis, verdadeiras, idôneas, ousadas. A razão de Atos 1:8 para os irmãos hoje é que vocês desejam esta virtude do Espírito para serem ousados, para nós vencermos a nós mesmos, irmãos. Se a gente não vence a nós mesmos, como nós vamos desejar a salvação de alguém? A Bíblia diz em Malaquias 2:14 que Deus é testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel
sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Deus é testemunha da aliança entre os cônjuges. Nós somos testemunhas da aliança do novo pacto. Nós somos testemunhas da aliança que assumimos com o nosso cônjuge. Somos testemunhas. A Bíblia diz em Romanos 10:2, Paulo falando dos israelitas, que ele era testemunha do zelo que eles tinham por Deus. Porém era um zelo sem entendimento. Você sabia que tem gente, por favor, não critique algum irmão, alguma irmã. Às vezes a pessoa tem zelo, mas ela não tem entendimento. Paulo está dizendo, olha, eu sou testemunha de que eles têm zelo por Deus. Às vezes é uma pessoa zelosa, uma pessoa piedosa, mas ela não tem entendimento. O que é ideal? O que é o melhor? O que seria o melhor? Receber o entendimento e manter o zelo por Deus, correto? A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 7, que João Batista foi testemunha da luz. Ele testificou de Jesus. Verso 15, fala que ele não era a luz, mas ele falava a respeito da luz e disse que ele vem após mim, ele é maior do que eu, ele é mais importante do que eu, e importa que ele cresça e que eu diminua. Os apóstolos foram testemunhas também do Pentecostes, do poder. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui já participaram de noites e encontros onde fomos testemunhas do poder de Deus? O Espírito Santo me fez lembrar aqui, no ano 2000 eu estava em Indianópolis, acompanhando o missionário Luiz Esquiliró, numa cruzada. Ele ministrou a palavra e após a ministração, ele orou pelos enfermos. E de repente o poder de Deus entrou naquela casa. Daqui a pouco um homem que estava paralítico levantou da cadeira de rodas e começou a andar. Um homem que não estava ouvindo foi trazido ao altar e voltou a ouvir, começou a ouvir. Um homem, uma mulher que estava com uma debilidade oftalmológica, não enxergava, começou a enxergar. Eu sou testemunha do poder de Deus e do Espírito Santo. Você é testemunha do poder de Deus e do Espírito Santo. Somos testemunhas da aliança, do zelo, da luz, do Pentecostes. Teve um homem, Atos 7:58, o nome dele foi Saulo, era Saulo. Ele estava nesse dia, quando expulsaram Estevão da cidade, e apedrejaram ele, e as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. A Bíblia diz no capítulo 8, verso 1, que Saulo consentia na morte de Estevão. Sabe aquela coisa, eu não estou tacando a pedra, mas eu estou torcendo e aplaudindo por quem está atacando a pedra. É isso aí, Saulo está consentindo na morte de Estevão. Só que o capítulo 22 de Atos, verso 20, esta situação foi tão marcante para Saulo, que anos depois, quando Jesus interceptou ele a caminho de Damasco, ele disse que quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Ele era testemunha do martírio de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e eu acho tão lindo. Volta no capítulo 7, verso 55 a seguir. A palavra de Deus diz que, põe no 54, tem uma lição para nós bonita. Eles, ao ouvirem o sermão de Estevão, ficaram cheios de rancor, de raiva, e rangiam os dentes contra ele. Mas, conjunção adversativa, Estevão, cheio do Espírito,
e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. No mesmo cenário, pessoas com os dentes rangendo, com raiva, e um homem tomado pelo Espírito Santo vendo a glória de Deus. Eu não sei quanto tempo de evangelho de crente você tem, mas eu já vi cena parecida com essa, não nessa mesma intensidade. Pessoas cheias do Espírito Santo aqui e pessoas cheias de ódio e raiva ali, no mesmo ambiente. Meu desejo é que você nunca esteja do lado dos raivosos, mas sempre do lado daqueles que querem ser cheios do Espírito Santo como esteve. Aleluia! Versículo 56. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É o único texto no Novo Testamento que você vê Jesus se levantando do trono à direita da majestade de Deus. Sabe por quê? Porque aqueles homens apedrejaram e mataram Estevão, o primeiro mártir da igreja. Jesus se levanta para receber o seu discípulo e a sua testemunha, Estevão. E foi esta cena que foi um dos aguilhões que o Espírito Santo colocou na consciência de Paulo. E quando ele é interceptado por Jesus na estrada de Damasco, Jesus disse para ele: Saulo, dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. Isso significa que os aguilhões do Espírito Santo já estavam trabalhando na vida de Saulo, mas ele não se rendia à graça e à glória de Jesus. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo nesta noite, não endureça o teu coração. Abra o teu coração e entregue-se ao Salvador e Senhor Jesus. E o Espírito Santo vai habitar e fazer morada na tua vida, e você será cheio, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Eu encerro com esta palavra. Como testemunhas de Cristo, nós somos testemunhas do Evangelho. Somos testemunhas da cruz, somos testemunhas da experiência sobrenatural que cada um de nós aqui já tivemos na caminhada com Deus. Mas 1 Pedro 1, verso 16 a 18, o apóstolo Pedro diz que ele estava no Monte Santo naquele dia, porque não nos demos a conhecer o poder e a vida do Senhor segundo fábulas inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela graça excelsa, pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no santo monte. Pedro viu Jesus se transfigurar. Para mim, meus irmãos, o maior milagre que Jesus fez não foi a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, não foi a ressurreição de quem quer que seja, ou a cura ou milagre de promoção de saúde. Mas para mim o maior milagre, só 3 homens viram: Pedro, Tiago e João, no cume daquele monte, quando ele se transfigura diante daqueles apóstolos. Deus permitiu que um pouquinho da divindade de Jesus aparecesse, e os apóstolos viram aquela glória. Eu quero te dizer que nós somos testemunhas disso. Você deve seguir com esta mesma missão. Eu quero desafiar os jovens a entregarem suas vidas a esta causa e se tornarem testemunhas oculares de Jesus, do poder dele. Onde vocês estiverem e forem, vocês podem falar com ousadia. Se o Espírito pairar sobre vocês, vocês terão graça e poder para fazer isto no nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações, e que todos nós sigamos na marcha da vida eterna e na redenção gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante o tempo que nos resta na carne,
falarmos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abençoe a igreja, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja